Olá, que bom ter você aqui com a gente para mais uma reflexão do Ministério Jesus Diário. Hoje, o nosso devocional nos leva para 2 Pedro, capítulo 1, uma passagem que fala sobre a escada da maturidade cristã. Pedro começa falando da fé preciosa que a gente recebe pela graça, né? Mas logo depois, vem um chamado bem direto no versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Essa palavrinha empenhem-se, ela, assim, chama atenção. Parece que não basta receber a fé, né? Exatamente. É um ponto-chave. A salvação é pela graça, um presente, mas o crescimento, o discipulado, exige esforço da nossa parte. Pedro acabou de dizer no versículo 4 que fomos feitos participantes da natureza divina. Deus nos deu a capacidade. Aí no 5 ele diz, ok, agora usem essa capacidade, se esforcem. É uma parceria, entende? Entendo. A graça nos capacita, mas a gente precisa responder com esforço. Isso. E ignorar isso é tipo perigoso. Uma fé que não cresce, que fica parada, ela corre o risco de estagnar, de perder a força. Faz todo sentido. Não é algo automático, então. É um processo. E ele descreve como uma escada, né? Uma sequência. Vamos olhar esses degraus que o devocional trouxe pra gente. Começa com a fé, essa base. Mas aí ele diz para acrescentar a virtude. O que seria essa virtude, assim, na prática? Ótima pergunta. Não é só ser, digamos, bonzinho. A palavra grega, areté, tem mais a ver com excelência moral, sabe? Coragem, força de caráter. É a fé se mostrando em ações concretas, refletindo aquela natureza divina que a gente recebeu. Entendi. Uma fé ativa. E depois da virtude? Vem o conhecimento, gnosis. Mas não é só saber coisas da Bíblia na cabeça. É um discernimento espiritual mais profundo. É entender a vontade de Deus e como viver isso no dia a dia. Tá. Fé, virtude, conhecimento. O próximo é o domínio próprio. Encrateia. Espeguem. Pega mesmo. É o controle dos nossos impulsos, dos desejos, né? E tá ligado ao conhecimento. Quanto mais a gente entende o que Deus quer, mais o Espírito nos ajuda a controlar o que nos afastaria disso. E na sequência, a perseverança. Hypomoné. Isso. A capacidade de continuar firme, mesmo quando as coisas ficam difíceis nas provações. Não desistir. É resistência espiritual. Degraus importantes. E depois vem a piedade. Eusebeia. Isso é mais do que a religiosidade externa, certo? Muito mais. Piedade é aquela reverência prática a Deus, uma consciência de que Ele está presente o tempo todo, moldando como a gente age e pensa. E dessa piedade nasce a fraternidade, o amor pelos irmãos. Exato, Filadélfia. O cuidado ativo, o carinho pela comunidade da fé. Percebe como a escada vai, tipo, de dentro para fora? Do nosso relacionamento com Deus para o relacionamento com os outros. Sim, é uma progressão clara. E lá no topo, o amor. Ágape. O amor ágape, aquele amor sacrificial que não depende do que o outro faz, que busca o bem do outro acima de tudo. É o alvo final. O ápice da escada. Isso nos leva a pensar nos princípios por trás disso tudo, que o devocional também destaca. O primeiro é essa resposta ativa que a graça pede, o empenhem-se. Isso é a nossa cooperação com o Espírito Santo na santificação. Deus nos convida a participar do processo. Ele não nos arrasta. Certo. E o segundo princípio que você mencionou, sobre ir de dentro para fora. É que o crescimento espiritual é fundamentalmente relacional. Não é só para a gente ficar melhorzinho sozinho. É para refletir Cristo no nosso trato com Deus, a piedade, e com as pessoas, a fraternidade e o amor ágape. E o terceiro princípio seria, então, que tudo isso, todas essas virtudes, apontam para o amor ágape. Exatamente. O ágape não é só o último degrau, mas é o que dá, assim, a liga, o sentido a todos os outros. Sem ele, a virtude pode virar rigidez. O conhecimento pode inflar. O amor é a expressão máxima do caráter de Cristo em nós. Muito bom. Mas pensando no dia a dia, como o nosso devocional nos ajuda a colocar isso em prática? Como a gente sobe essa escada? A palavra-chave que o devocional traz é intencionalidade. Não acontece por acaso, né? Precisa de um esforço consciente, planejado. Isso envolve disciplinas espirituais, oração constante, estudo da palavra para alimentar o conhecimento e a piedade e obediência prática, nas coisas pequenas mesmo.
E o foco principal não é só mudar o comportamento por fora, né? Não mesmo. O foco é a transformação do coração. É de lá que vêm as ações. Buscar essa mudança interna, genuína. E essa busca não termina, imagino. A gente não chega num ponto e diz, pronto, amadureci. De jeito nenhum. É um processo para a vida toda. O devocional até sugere outras leituras, como Filipenses 3, onde Paulo diz prossigo para o alvo, ou Hebreus 5, falando do alimento sólido para os maduros. Isso mostra que a fé verdadeira é dinâmica. Ela está sempre em movimento, buscando crescer, florescer, refletir mais de Cristo. Perfeito. Então, acho que a mensagem final do nosso devocional hoje é esse chamado para a gente não ficar parado, né? A fé que importa é essa fé ativa que se empenha em crescer degrau por degrau e, fazendo isso, mostra Cristo para o mundo. O convite é bem direto, assim. Suba a escada. Qual é o próximo passo para você? Dê esse passo. Deus já nos deu tudo que a gente precisa para isso. Exatamente essa a ideia. É um convite para avançar, um passo de cada vez, confiando no que Deus já fez e nos deu em Cristo. A ação começa agora, onde cada um está. Que reflexão encorajadora. Com isso, a gente encerra por hoje. Queremos agradecer muito a nossa comunidade querida do Jesus Diário lá no WhatsApp. Obrigado por acompanharem e participarem com a gente todo dia. E para quem está ouvindo e talvez ainda não conheça o Ministério mais a fundo, fica o convite. Visite o nosso site jesusdiario.com.br. Lá dá para conhecer melhor o trabalho e até ver como apoiar, se sentir o chamado. Muito obrigada pela companhia e, se Deus permitir, a gente se encontra aqui amanhã.